Saudações a todos e a todas, sou o Laudelino Augusto, cristão leigo, sou assessor atualmente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, da CNBB. Fui convidado aqui pela Diocese de Castanhal e de Bragança para esse estudo, essa semana, né, de estudo, de aprofundamento do documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Tá bom? Vamos começar? O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. 102. Olha, a preocupação que eu estou tendo até agora, vamos relembrar aqui o fio condutor aqui. Número 5. Os pastores disseram que o foco, né, a perspectiva do documento é afirmar que leigos e leigas são verdadeiros sujeitos, não é isso? Aí eles dão duas ênfases muito importantes, hein? Tem duas ênfases no texto. Primeiro, número 5. Queremos enfatizar a índole secular que caracteriza seu ser e seu agir, como propõe o Concílio Vaticano II. O caráter secular caracteriza os leigos. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais, do tempo, do mundo, em busca do reino de Deus. Vivem, pois, no mundo, isto é, em todas as profissões e trabalhos, nas condições comuns da vida familiar e social, que constituem a trama da existência. São aí, no mundo, chamados por Deus, como leigos, a viver segundo o Espírito do Evangelho, como fermento de santificação no seio do mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, e de maneira a manifestar Cristo a todos os homens. Compete-lhes, pois, de modo especial, iluminar e organizar as coisas temporais a que estão vinculados, para que elas se orientem por Cristo e se desenvolvam em louvor ao Criador e Redentor. Que lindo esse texto da Lumen Gentium, né? Índole secular. Olha, queremos enfatizar. O que é enfatizar? Falar com força, né? Dar ênfase, insistir. Na igreja e na sociedade. Então, no mundo, olha aí, a ênfase, índole secular. Mas olha o número 7. Olha o 7, em seguida. Além da índole secular, queremos enfatizar. Olha, outra ênfase. Outra ênfase, hein? Além da índole secular, queremos enfatizar, em consonância com o documento de Aparecida, que os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da igreja. Também na igreja, como corpo. No interior, né? Como corpo. Sobre isso manifestou-se o Papa Francisco. Tem uma frase de Francisco, no início a gente não tinha entendido não, mas vamos entender junto. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. A seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Falava, gente, será que o Papa está diminuindo os ministros ordenados? A gente não quer isso. Ô Papa, tudo bem que a gente seja respeitado, mas não precisa fazer isso, né, Papa? Mas não é isso que o Papa colocou, não. Olha lá o 156, depois a gente volta aí, mas vamos dar uma olhada no 156. 156. Nos ministérios ordenados, dos bispos, padres e diáconos, o sacramento da ordem constitui os ministros da unidade da igreja, na fé e na caridade, de modo que a igreja se mantenha na tradição dos apóstolos e, por eles, fiel a Jesus, ao seu evangelho e à sua missão. Ponto. Para um pouquinho. Olha que beleza, hein? Deus, obrigado pelos nossos ministros ordenados, né? Pastores, que nos orientam, nos ajudam, nos confirmam na fé, que nos dão o pão da palavra, fazem chegar até nós a Eucaristia, né? Que nos animam na caminhada e que
nos mantém na tradição dos apóstolos. Cada bispo está na linha sucessória. Está na sucessão apostólica. O padre foi ordenado por um bispo que está na sucessão apostólica. Ô, gente, isso não dá superioridade, não vai ficar achando que é mais do que os outros por causa disso não, hein? Pelo contrário, a quem mais foi dado, mais será pedido, hein? O ministério ordenado em sua missão de servir. O Papa não falou lá que a imensa maioria é constituída por leigos. A seu serviço estão a minoria, os ministros ordenados. Então tá aí, ó. O ministério ordenado em sua missão de servir, no tríplice munus de ensinar, santificar e pastorear, supõe uma comunidade de verdadeiros sujeitos eclesiais. Pastor, faça tudo para que a sua comunidade seja de sujeitos eclesiais, viu? Porque se não for, está sendo pastor de quê? Pastor de gente que não sabe o que é? Tem que ser de gente que sabe. Tem que ser pastor de pessoas maduras na fé, com participação consciente, ativa e adulta. Sem isso, perde-se o espírito da comunhão e cresce o espírito do autoritarismo, da subserviência, não do serviço e da corresponsabilidade. A índole secular, o documento 62 fala que a índole secular tem 4 sentidos. A secularidade da igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A laicidade da igreja, né? A índole secular se refere a 4 itens. Não vou falar aqui agora porque não vem o caso, né? Senão o tempo vai. Mas tem aqui. E eu trouxe aqui a carta do Papa ao Cardeal Ouellet e o texto que foi feito lá na Congregação Pontifícia Comissão para a América Latina. Aqui na página 27 vai dizer o quê? A igreja, enquanto tal, vai falar do papel indispensável dos cristãos leigos e leigas na cidade, na polis, a vida pública do leigo, né? Vai falar, se a igreja, enquanto tal, não lhe corresponde reduzir a missão dela na questão social, política, né? Aos cristãos leigos, no entanto, lhes compete viver o batismo, crescer no Senhor, dar testemunho da fecundidade transformadora e construtora do Evangelho. Sua riqueza de humanidade nova nos quadros da própria vida pastoral, pessoal, familiar, profissional e política. Se toda a missão da igreja tem uma dimensão secular, pela lógica da encarnação, estar no mundo sem ser do mundo, para a salvação do mundo e instalação do reino, esta índole secular se realiza de modo prioritário e fundamental por meio dos cristãos leigos, etc. Impregnar de espírito cristão as leis, os costumes, as estruturas, os ambientes de convivência no mundo, na cidade. Mas fica bem claro, quem está no mundo é a igreja toda. Quem tem a presença direta, Pio XII falava a linha mais avançada, né? Mais avançada não é mais para frente, para frentex, moderninha, não é isso não. É quem está na linha de frente. É o proto-agon. Protagonista vem de proto, primeiro, na frente. Agon é luta. Protagonista na linha de frente. O leigo está na linha de frente, não está? Mas precisa de quem está na retaguarda, dando a formação, o encorajamento, a formação necessária, a mística, né? O perdão, né? Para fortalecer a Eucaristia, o alimento, a palavra, para a gente ir para a linha de frente. Aonde? Na família, no mundo do trabalho, da cultura, da ciência, das artes, da economia. Né? Tudo. Então é nesse sentido, né? A índole secular é de toda a igreja está presente. Agora, o modo de estar presente, tanto na igreja, e de agir, tanto na igreja como no mundo, é que é diferente. Eu já falei 3, 4 vezes isso, desculpa, mas é para ficar bem claro. Né? Tá bom? Então, no número 5, queremos enfatizar a índole secular. Aí, tanto no ver, como no julgar, como no agir, vai falar para a gente no mundo. Vamos ver página, o item 63, 63. É no ver. Talvez antes do almoço vai dar para ver só esse, mas não tem problema. Hoje
O dia é para isso, né? Esses dias é para isso mesmo. 63. Campo específico de ação, o mundo. Dentro do ver, vai falar dessa índole secular, vendo a realidade, como é que é o mundo hoje. Nós vamos ver aqui o texto, tá bom? Depois no julgar vai falar também. O que isso fundamenta e argumenta e mostra que nós temos que estar atuando no mundo, na sociedade. Tem lá os textos. E depois no agir. Como agir no mundo. Vamos começar aí por esse item 63. 63. Queremos recordar e insistir que o primeiro campo e missão e âmbito da missão do cristão leigo é o mundo. As 3 últimas linhas só desse 63. A vocação específica do leigo, impregnado do evangelho, é estar no meio do mundo à frente de tarefas variadas da ordem temporal, do tempo, da história, né? A vocação específica, própria da gente. Quem que leva o evangelho no seio da família? O pai, a mãe, os filhos, que são leigos e leigas. Claro, o padre também, a mãe dele e o pai dele também é família, né? Mas quem constitui família é o leigo, a leiga, ou o diácono permanente, né? Também família. Mas é vocação específica. No meio do mundo, na fábrica, né? Lá no torno, lá com a enxada na mão, o médico lá com o bisturi, né? A enfermeira, a funcionária pública, o político, quem está lá. Hoje é terça-feira, deve estar tendo reunião na Câmara, está lá no Congresso, está lá aquela confusão toda, mas tem leigo lá. Devia estar atuando com coragem, né? E vamos formar leigos para isso. Ontem, Dom Jesus fazia essa oração, né? De formar leigos para atuar, né? Vamos falar disso ainda. O 62, no item 100, vale a pena. Olha o que diz aqui no 62, 100. Anotem aí, 62, documento é outro documento, item 100. Quando fala de vocação específica, me lembra esse item aqui, ó. A condição de vida do leigo é lida teologicamente como vocação. Antes, aqui no item 100, no começo, fala assim, ó. Em relação aos clérigos e aos religiosos, o leigo é considerado o cristão que vive no mundo. Mas essa descrição parece equívoca, pois também o ministro ordenado e o religioso vivem no mundo. O que é, porém, diferente é o modo de o leigo estar presente no mundo. Aí que a gente ampliou dizendo, né? O que é diferente é o modo de estar presente e de agir, tanto no corpo eclesial como no mundo. Isso que é diferente entre nós, é distinto. O 65. Encontramos esta mesma linha de pensamento na exortação apostólica pós-sinodal Eclésia em América. Aspas. Com seu peculiar modo de agir, os cristãos leigos levam o evangelho para dentro das estruturas do mundo e, agindo em toda parte santamente, consagram a Deus o próprio mundo. Está vendo como é que a gente age? É nós que estamos nas malhas da sociedade, né? Continua. A secularidade é a nota característica e própria do leigo e de sua espiritualidade, nos vários âmbitos da vida em vista da evangelização. Dos leigos e leigas se espera uma grande força criadora em gestos e obras, em coerência com o evangelho. Olha o que vai dizer os nossos bispos aí da América, né? Eclésia em América. Foi o Papa que escreveu, né? Mas do Sínodo da América. A igreja necessita de cristãos leigos que assumam cargos de dirigentes, formados e fundamentados nos princípios e valores da doutrina social da igreja e na teologia do laicato. E é urgente, viu? Nós católicos estamos devendo isso para o Brasil e para o mundo. Nós católicos estamos devendo nos preparar, e aí, por favor, os ministros ordenados também estão precisando preparar, ajudar na formação de leigos e leigas que tenham vocação política, vocação para o Ministério Público, vocação para ser juiz, juíza, promotor, promotora, professor universitário. O documento Apostolica Actuositatem fala que o cristão, o católico formado na fé, na doutrina, firme na oração,
não recuse cargo público, que ele tem que aceitar. Depois eu vou citar essa palavra que está aqui. João Paulo II fala, o leigo não pode abdicar do compromisso de ser candidato, né? Levar o sal, a luz, o fermento na política. Essa corrupção toda aí porque está faltando sal, luz e fermento. Continuando, 66, o mundo globalizado. Vou ler só os subtítulos. 68 tem um subtítulo aí. Bases fundamentais do mundo globalizado. Vai falar das bases desse mundo globalizado. O 38A, sistema tecnológico. Hoje a tecnologia, hein? Letra B, sistema jurídico financeiro, o mercado, né? Hoje é tudo o mercado que define, né? Letra C, sistema social. Letra D, sistema socioespacial, a cidade, né? O urbano hoje sobrepõe a todo o rural, né? Letra E, sistema cultural. Letra F, sistema informacional. Nossa, informação online a todo momento aconteceu lá do outro lado do mundo, já estou sabendo aqui, etc e tal, né? Os nossos pastores reconhecem o que tem de bom nisso, né? O 69 fala que a globalização trouxe inegáveis facilidades, né? Vai reconhecer, tá? Mas também fala do cuidado, porque cria ilusões, né? 5.2, 71, vamos rapidinho junto. 71, a lógica individualista do mundo globalizado. Vamos ler só o início do 71. Vivendo neste mundo, o cristão que não tem a consciência de ser sujeito, corre o risco da alienação, da acomodação e da indiferença. Vamos para o 73, a última frase. Essa lógica individualista se caracteriza por... Aí vai trazer característica dessa lógica individualista. Letra A, satisfação individual e indiferença pelo outro. Hoje, cada um para si, Deus para todos. Eles falam isso, né? Esse Deus não é o nosso Deus, né? Que o nosso Deus, ele é para todos só. Não tem jeito de ser só para si. É o Deus da comunhão, né? O Deus de todos, é o Deus, né, do povo. Letra B, supremacia do desejo em relação à necessidade. Hoje, o desejo está acima da necessidade. Então, eles criam necessidades. Faz propaganda muito bem feita, cria necessidade, principalmente o jovem, o adolescente e o jovem, cai nessa isca e quer tudo. Coitado do pai e da mãe que não pode comprar tudo que o filho quer, né? Predomínio da aparência em relação à realidade, gente. O padrão de beleza. Inclusão perversa, falsa satisfação. Ô, gente, olha o 74. Este sistema que está aí, né? Se expande por todo o mundo, se torna um modo de vida, sem perceber, a gente está indo atrás. Se torna um modo de vida e tende a ser assimilado como algo normal e bom. Cuidado, pastor, vamos defender as ovelhas do lobo. Ajuda a entendermos que não precisa entrar nesse padrão de beleza do mercado. Vamos ser simples também. Se a gente entra também na roda, claro que os nossos leigos vão querer também, né? Por que não entrar na roda? Vamos ter esse caráter de discernimento, né? Olha aí o 75. Contradições do mundo globalizado. Quantas são, né? Letra A. Desenvolvimento e pobreza. Fala tanto em desenvolvimento, nunca foi tão desenvolvido, mas a miséria aumentando. Confiança no mercado e crises constantes. Tudo é o mercado, a lei é do mercado. O mercado, isso. Mas crise constante, aliás, eles vivem de crise. E quando não tem crise, eles criam a crise, porque tem gente que fica muito rico com crise. Olha essa crise que estamos vivendo agora, que é forjada, montada. Claro que tem crises, mas esse sistema vai ser sempre de crise, né? Letra C, enriquecimento de uns, degradação ambiental. Laudato si, o Papa está falando disso aí. O desenvolvimento, que não é desenvolvimento, é retrocesso, porque destrói. Não tem mais água, não tem mais chuva em alguns lugares. Letra D, bem-estar de uns, exclusão da maioria. A maioria é excluída. Letra E, busca de riqueza e corrupção e tráfico. Vamos ler esse aí, ó. A busca desenfreada da riqueza, fruto do sistema capitalista ou capitalista, sustenta a corrupção em
todos os níveis sociais, de modo escandaloso nas elites políticas e econômicas que estamos vivendo hoje. Letra F, segregação dos grupos sociais privilegiados, segregação em bolsões de pobreza e miséria. Né? Letra G, redes sociais virtuais, indiferença real. Vamos concluir aí com o número 76. Francisco, corajoso, profeta, né? Ele vai dizer, no Evangelho Gaudium 53 a 60, é preciso dizer não a tudo isso, como exorta o Papa Francisco.